Guerra Israel e Palestina, em um momento muito difícil para a humanidade. E no Brasil, a esquerda mente, mente e mente. Talvez você se identifique com a esquerda, é um direito seu, mas talvez você faça isso por questões sociais e não sabe, ou seus olhos ainda não foram abertos para o que é a esquerda. Essa guerra Israel-Palestina, ela tem esse condão de abrir os seus olhos. Porque a esquerda está defendendo o grupo Hamas, a esquerda está vociferando contra Israel, então quero trazer aqui um comparativo e mostrar para vocês algumas mentiras contadas pela esquerda. A primeira é que os palestinos só querem a sua área original. Mentira! Mentira, porque em 1947, quando o Estado de Israel é recriado com o voto de um gaúcho, Oswaldo Aranha, nome de rua aqui em Porto Alegre, Israel estava sob o mandato britânico a partir da Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial cai o Império Otomano. O Império Otomano é aquele império que se inicia com Maomé II no meio do século XV, em que Maomé II derruba as intransponíveis muralhas de Constantinopla com uso de pólvora, com uso de canhões, surpreendendo a defesa de Constantinopla, e a partir dali então se estabelece o Império Otomano, que chega até a área que hoje é Israel, 22 mil quilômetros quadrados, e assume Israel. Antes do Império Otomano, Israel era dos israelenses. Por isso que surgem as cruzadas, né? Israel era dos judeus. Por isso que surgem as cruzadas. As cruzadas eram para proteger Jerusalém dos ataques muçulmanos. Em alguns períodos, os muçulmanos tomam Jerusalém e as cruzadas devolvem Jerusalém aos cristãos. Antes das cruzadas, existe sempre essa disputa, especialmente a partir da queda do Império Romano Ocidental, século V, até ali o século X, século XI, sempre existia uma disputa, mas Jerusalém estava nas mãos do Império Bizantino, que é o Império Romano Oriental. Antes, Império Romano. 100 anos antes de Cristo, nós temos disputas ali, vocês conhecem a história, o reino de Israel com Saul, Davi, Salomão, depois é dividido em reino norte, reino sul, reino do norte é extinto, reino do sul também é conquistado, tem um período de cativeiro babilônico, esse cativeiro ele é levantado a partir do século V antes de Cristo. Então sempre houve disputa ali entre os persas. Os persas assumem, né, essa área. Depois, vão mais para trás na história, antes de Saul, quem está nessa área são as 12 tribos, a confederação das 12 tribos de Israel, que conquistam Canaã da mão de quem? Dos cananeus, dos hurritas, dos jebuseus, ou seja, nada de palestino. Se a gente vai 3.000 anos para trás, nada de palestino, gente. Então essa é uma primeira narrativa que tem que ser derrubada. A outra narrativa é que, veja, o grupo Hamas não é uma democracia. O grupo Hamas é um grupo terrorista que oprime inclusive as pessoas na faixa de Gaza com a Sharia. Não existe direitos humanos. As pessoas não têm liberdade. E não é só ali na faixa de Gaza, é na grande maioria dos países árabes. Os países árabes, na maioria deles, não existe democracia, não existe essa aí de direitos humanos, gente. Com exceção da Tunísia, não existe democracia. Na Argélia, em Marrocos tem votação, mas daquele jeito. Daquele jeito. Tá? Veja, Marrocos, nós tivemos a Copa do Mundo em Marrocos recentemente, e vocês presenciaram a violação de direitos humanos em Marrocos. O mundo todo viu na Copa do Mundo. Nos países árabes, nós não temos democracia, nós não temos direitos humanos, na grande maioria deles.
Você põe lá no Google, põe lá Social Progress Index, tá? E aí põe 2022, índice global. Eu tô com ele aberto aqui. Vamos lá para os países árabes, tá? Países árabes. Marrocos, tá? Que tem votação em Marrocos. Tem eleições em Marrocos. Posição 100ª. Arábia Saudita, 101ª. Irã, 102ª. Iraque, 117ª. Essas são as democracias da esquerda brasileira. Violações de direitos humanos, não tem liberdade religiosa nesses países. Quer ver? Vamos lá para os 10 países mais que existe com maior perseguição à liberdade religiosa do mundo. Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Eritreia, Líbia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão e Sudão. Desses 10 países, 8 são opressões islâmicas. E eu estou falando aqui de perseguição extremada, de decapitação, de expulsão do país, de perda de todo o patrimônio. Opressões islâmicas, árabes. Gente, o povo árabe, o povo judeu, o povo brasileiro, todos nós somos iguais, todos nós compartilhamos entre nós o fato de sermos humanos. Nós precisamos defender os árabes, nós precisamos defender os judeus, porque os judeus e os árabes são tão humanos quanto nós. O que eu estou falando aqui é o regime político desses países árabes que são opressões, que oprimem o seu povo, que não são democráticos, que não têm direitos humanos, que não têm eleições. Agora vamos para o povo judeu. O povo judeu tem um parlamento com 120 assentos. As pessoas são colocadas nesse parlamento por eleições. Inclusive árabes têm assento nesse parlamento. Lá em 1947 foi dado direito aos árabes que ficassem em Israel de serem considerados cidadãos. E tem muitos árabes que vivem em Israel, inclusive em Jerusalém, tem leis religiosas em Jerusalém para os árabes ter acesso aos locais sagrados da sua religião. Isso é democracia. Em Israel, o muçulmano pode ser muçulmano. Em Israel, o muçulmano vota no parlamento. Tem assento no parlamento. Isto é democracia. Agora, vá para o Irã. O Irã, se você é muçulmano e deixa de ser muçulmano, você pode ser morto por crime de blasfêmia. Isso é democracia, gente. E outra, o Irã defende tanto o grupo Hamas, fala sobre a questão da faixa de Gaza. Por que o Irã não dá uma parte da sua área, então? Vamos ver o tamanho do Irã? Põe lá no Google, área quadrada do Irã. Vamos ver aqui, área quadrada do Irã. Área quadrada do Irã, vamos pesquisar aqui, tá? Israel são 22 mil quilômetros quadrados. O Irã é muitíssimo maior. Muitíssimo maior. Tá trancando aqui, mas é mais ou menos 6 milhões de quilômetros quadrados. Então por que o Irã, desses 6 milhões de quilômetros quadrados, não dá 20 mil quilômetros quadrados para o povo palestino ter a sua área? Porque o Irã quer o fim de Israel. O Irã, gente, não está preocupado com o povo de Gaza. O Irã quer o fim de Israel, assim como o grupo Hamas em seu próprio site diz que quer o fim de Israel. Sabe qual que é o nome disso, esquerda brasileira? Genocídio. O Israel está apenas protegendo a sua nação. Agora, digamos que um povo diga assim, eu quero o fim do Brasil, e começa a jogar míssil no Brasil. Você não vai querer que o Brasil se defenda? Não é para isso que tem forças armadas? Para defender o Brasil. É o que Israel está fazendo. E como Israel
é uma nação com alta tecnologia, Israel está conseguindo se defender. Senão Israel já estava massacrada e todo o povo de Israel, inclusive árabes que estão em Israel, já estariam mortos. Então não caia, gente, em mentiras da esquerda. Israel é uma democracia, é a 31ª no mundo em direitos humanos. Sabe qual é a posição do Brasil? 62ª. O dobro de Israel. Enquanto Israel é 31ª, o Irã é a 102ª, o Iraque é a 17ª. Vejam as diferenças, vejam os fatos. Precisamos orar para que os árabes que estão na faixa de Gaza, as pessoas inocentes, sejam protegidas, para que as pessoas inocentes não percam as suas vidas. Mas nós precisamos orar por Israel, para que Israel consiga fazer esse cessar-fogo e para o grupo Hamas retroceda. É disso que estou falando, é disso que nós precisamos se atentar. O Irã quer o fim de Israel. Se o Irã quisesse o fim do problema, doaria 22 mil quilômetros de área de seu imenso território para o povo de Gaza. São essas minhas palavras. Situação muito complicada, mas nós não podemos cair em narrativas. Narrativas de que antes aquilo ali era de palestino, narrativa de que Israel está cometendo genocídio, quanto Israel, os judeus estão sendo vítimas da tentativa de serem extintos. Enquanto Israel é uma democracia, a maioria dos países árabes oprime o seu povo árabe, que merece, que tem direitos humanos, que precisa ser protegido e não oprimido. É isso, gente. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Continue orando pelo povo daquela região, pelos árabes, pelos judeus e pela resistência de Israel, que Israel consiga resistir a esses ataques terroristas do grupo Hamas, do grupo Hezbollah. É isso. Muito obrigado.